Era 15 de outubro de 1944. O mundo não estava preparado, mas nascia o maior gênio da filosofia contemporânea, aquele que desafiou o maior filósofo de todos os tempos, Sócrates, aquele que mudou a nossa visão sobre o mundo contemporâneo, aquele que mudou a nossa visão sobre a filosofia. Com vocês, Friedrich Nietzsche. Vamos entender melhor a psicologia e a filosofia de Nietzsche. Deus está morto e nós o matamos. Isso não é uma celebração, mas sim um diagnóstico do mundo contemporâneo. Nietzsche queria dizer que as crenças atuais perderam seu fundamento. E isso abriu mão para o niilismo, uma sensação de ausência de sentidos. Essa declaração, Deus está morto, Nietzsche não se referia à existência de Deus como literal, mas sim à perda da relevância e influência da crença de Deus no modo ocidental moderno. Para Nietzsche, a morte de Deus representava o fim da influência da moralidade tradicional e da metafísica platônica, abrindo espaço para a criação de novos valores e uma nova compreensão existencial da vida. O niilismo, ele pode ser dividido em várias formas. Então, o que é o niilismo? É a crença de que a vida não tem um valor absoluto ou um propósito intrínseco. Nietzsche vê o niilismo de duas formas, o niilismo passivo e o niilismo ativo. O niilismo passivo é a desesperança, a resignação. E o niilismo ativo é a destruição dos valores antigos para a construção de valores novos. Ele critica demais o niilismo passivo, preferindo enfrentá-lo e superá-lo. E o niilismo, da sua forma extrema, afirma que nada tem sentido ou valor inerente. Muitos pensam que niilismo vem de Nietzsche, mas não, deriva do latim nihil, que significa nada. Filosoficamente falando, o niilismo se manifesta como uma descrença na existência de verdades absolutas, princípios morais ou universais e propósitos fundamentais da existência humana. Essa corrente filosófica questiona a validade das crenças tradicionais e os valores estabelecidos pela sociedade, levando uma visão cética e, em alguns casos, pessimistas da realidade. Podemos chamá-los de otimista trágico. Vamos separá-lo um pouco de Schopenhauer. Schopenhauer é um pessimista nato. Ele fala para você não pular de paraquedas, pois você pode se viciar com a adrenalina, alguma coisa pode dar errado, você pode cair, então é melhor você não arriscar. Já o Nietzsche, ele acredita que pode dar tudo certo, mas você deve ir com moderação, que você pode se viciar naquilo, então faça, mas faça com cuidado. O niilismo tem algumas formas, como o niilismo existencial, que foca na falta de sentido ou propósito da vida humana, muitas vezes levado a sentidos de vazio e desespero. Também existe o niilismo moral, que questiona a existência de padrões morais objetivos, argumentando que a moralidade é uma construção social sem bases em verdades universais. O niilismo epistemológico questiona a possibilidade de conhecer a verdade, seja ela qual for, defendendo que o conhecimento humano é limitado e incerto. O niilismo político busca a destruição de todas as formas de organizações políticas e sociais e religiosas, com o objetivo de criar algo novo a partir do nada. Uma beira anarquia. Outro termo que o Nietzsche utiliza bastante é o além do homem, o Superman, o Ubermensch. Ubermensch. O Ubermensch é o ser que cria seus valores, transforma o caos em ordem pessoal, eleva acima de qualquer moral existente, ordenada e herdada. Ele, teoricamente, não se trata de raça ou superioridade biológica, mas de força criadora do indivíduo.
Ele é um ser que superou a tradicionalidade e a moralidade tradicional. Os valores decaem e criando seus próprios valores e afirmando a vida com todas as suas forças. Ele não é uma figura de poder físico, mas sim um indivíduo que transcendeu as limitações impostas pela cultura e pela religião, tornando-se um criador de novos valores e um mestre do próprio destino. Ele foi apresentado em Assim Falou Zarathustras. Ele não é sobrenatural ou um indivíduo com poderes, mas é um ser humano na qual conseguiu um nível superior de existência. O super-homem, ele tem a transvaloração de valores, que rejeita a moralidade tradicional, baseadas em valores cristãos principalmente, e em conceitos de bem e mal, e cria seus próprios valores. Ele literalmente acaba com o conceito de bem ou mal e cria seus próprios. Ele aceita sua vida em sua totalidade, com seus prazeres e sofrimentos, e afirma com todas as forças um conceito chamado de amor fati, que eu vou falar daqui a pouco. Vontade de poder. Essa vontade não é um desejo de dominação sobre os outros, mas sim uma força criativa que impulsiona o indivíduo a superar a si mesmo e a criar novos valores. Um dançarino. O Nietzsche, ele compara o super-homem com um dançarino, alguém que expressa a alegria e a energia da vida em seus movimentos e ações. Eterno retorno. O super-homem aceita a ideia do eterno retorno, ou seja, a ideia de que a vida se repetirá eternamente, e abraça com alegria. Então podemos chegar à conclusão que o super-homem não é um ser perfeito, ele não é livre de todos os erros e imperfeições, mas sim um indivíduo que aprende com seus erros e supera continuamente. Um ser que busca a felicidade. A felicidade não é o objetivo final do super-homem, mas sim a afirmação da vida e a criação de novos valores. Ele é um modelo para todos. O super-homem, ele não é apenas um. Qualquer pessoa pode alcançar o nível de super-homem. Mas isso só é possível se cada indivíduo buscar sua superação e criatividade. O amor fati, que ele é o amor ao destino. Ele é a atitude de aceitar a alegria de todos os eventos da vida, inclusive a dor, o fracasso, as tragédias. Aceitar esses eventos trágicos formam o próprio crescimento interior. Essa aceitação não é passiva, ela é literalmente um amor. Você deve amar o que está vindo para sua frente. Se o seu destino é dor e sofrimento, você deve amar isso. E é uma moralidade muito frágil e uma moralidade muito difícil de aceitar, mas ela foi revolucionária para o modo como a filosofia começou a se comportar pós o niilismo de Nietzsche. Esse amor fati tem raízes no estoicismo, onde a aceitação do destino era vista como uma virtude. Mas foi Nietzsche que fortaleceu esse termo, popularizou. Ele viu isso como uma atitude fundamental para a vida plena e afirmativa. Para Nietzsche não é só aceitar, é amar o seu destino, sem lamentar ou desejar que as coisas sejam diferentes. O amor fati implica que uma vontade forte e afirmativa que abraça a vida em sua total essência, reconhecendo que as dificuldades e o sofrimento fazem parte da experiência humana. O amor fati é uma forma de buscar o significado da própria vida, mesmo diante de tanta adversidade. Essa atitude pode levar a uma maior resiliência e capacidade de lidar com os outros desafios da vida. A prática do amor fati pode envolver a aceitação do presente e não lamentação pelo passado e a abertura para o futuro, sem expectativas rígidas. Alguns interpretam o amor fati como uma libertação do apego aos resultados e desfrutar da jornada da vida. Nietzsche também tinha um pequeno ódio com Sócrates, principalmente ao racionalismo socrático. Ele via o socratismo como símbolo do predomínio da razão que enfraquece a vontade dionisíaca, trazendo uma decadência cultural. Para Nietzsche,
Sócrates representa moral e intelecto que nivelam as virtudes criativas do indivíduo. Mas vamos explicar melhor de como funciona essa filosofia. Para Nietzsche existia dois domínios do ser humano. O apolíneo, que vem do deus grego Apolo, que representa a moral, a razão, a iluminação, o sol. E o dionisíaco, que é a curtição, o desejo, o prazer, a vontade, etc. E Sócrates, quando cria o racionalismo, ele acabou inclinando para um lado, ou seja, ele acabou inclinando para o apolíneo, o que acabou devastando as gerações com seu raciocínio, muito por conta da Igreja Católica, que seguiu essa linha racional de se desprender do corpo. Para Nietzsche, corpo e razão, ou vontade e razão, andam juntos. Não podemos nos influenciar para nenhum lado. Nietzsche também via a dialética como arma de vingança, onde você ficar pressionando as elites, pressionando numa dialética, acaba sendo muito mais imoral do que moral e racional. E Nietzsche também dizia que Sócrates era feio, pois ele usou muito a parte mental, a parte do racional, e desprezou totalmente a parte física, a parte conceitual, harmoniosa da Grécia, colocando a gente em um centro de razão que perdurou por séculos, priorizando tanto a razão que a beleza, a estética, ficou deixada de lado. Sendo que a Grécia valorizava a beleza, a parte tão harmoniosa, e Sócrates desprezava tudo. Por isso o Nietzsche chamou ele de feio. Nietzsche ficou louco. Ele abraçou um cavalo, começou a chorar e depois disso não falou por mais de 10 anos, até sua morte. Pode ter várias interpretações para a morte de Nietzsche, para a loucura de Nietzsche, como ele se prender tanto por estresse à sua filosofia, que ele literalmente se decair nela, ficando louco com relatos de que ele ficava gargalhando pelos lugares, tocando seu piano. E isso tudo aconteceu em Turim, quando suas últimas palavras foi "eu te entendo" para o cavalo. Nos anos seguintes, ele passou a ter comportamentos erráticos e cartas incoerentes e foi internado em instituições psiquiátricas. Uma busca filosófica pela loucura de Nietzsche está na busca pelo além do homem, o super-homem, que pode ter contribuído para seu colapso. Nietzsche provavelmente não teria ido com a cara do niilismo, principalmente o niilismo passivo, pois Nietzsche criticava a atitude passiva diante do vazio de sentido, onde a perda de valores tradicionais leva à desesperança e à negação da vida. Essa forma de niilismo, segundo ele, enfraquece o indivíduo e a sociedade, levando a uma cultura de ressentimento e niilismo incompleto. Distorção nazista do Nietzsche. Após o colapso do filósofo, sua irmã Elizabeth Fortier Nietzsche controlou a publicação de suas obras, especialmente a The Will to Power, distorcendo passagens para favorecer ideias nacionalistas e autoritárias. Intelectuais nazistas como Alfred Bellmer reinterpretaram Nietzsche como precursor do nazismo, enfatizando a vontade de poder e o Übermensch, o além do homem, como justificativas para o domínio racial e guerra. Mas vale ressaltar que Nietzsche era contra o antissemitismo e o nacionalismo alemão, e além do coletivismo. Ele escreveu explicitamente que o antissemitismo era uma doença moral e elogiava a cultura judaica.
A associação nazista com o nome de Nietzsche é hoje considerada uma manipulação ideológica e propaganda antiética aos verdadeiros valores nietzschianos. Nietzsche, vamos para a conclusão. Nietzsche não não se identifica com o niilismo passivo, nem com modelos coletivistas. Ele valoriza a autonomia, criatividade e superação individual. Ele nos desafia a criar nossa própria moral, amar nosso destino, como o amor fati, e buscar nosso próprio destino, como um super-homem. Seu legado é ambíguo, tanto apropriado distorcicamente por regimes autoritários, como o nazismo, quanto reverenciado por existencialistas pós-estruturalistas e pensadores da modernidade. Walker Kaufmann, em Nietzsche, Psychologische Antiquer, foi fundamental para desvincular Nietzsche do nazismo após a Segunda Guerra Mundial. Algumas obras de Nietzsche foram Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, A Gaia Ciência, O Anticristo, O Genealogista da Moral, O Nascimento da Tragédia do Espírito da Música, Esse Homo, Crepúsculo dos Ídolos, Humano, Demasiado Humano, Aurora, Reflexões sobre os Preconceitos Morais, El Nihilismo, Escritos Póstumos e Sobre Verdade e Mentira do Sentido Extramoral. Esse foi meu vídeo sobre Nietzsche, uma figura muito importante para a filosofia, e espero que vocês tenham entendido sobre a imensa e densa psicologia e filosofia de um dos homens mais importantes da filosofia, principalmente contemporânea, que foi o principal rival de Sócrates. E coloquem nos comentários outras pessoas que vocês querem que eu fale. Eu já falei de Tesla, eu já falei de Darwin, agora estou falando de Nietzsche. Então mandem outros para eu comentar sobre.